Talvez acertados, irmãos. Já foi lido várias palavras que eu peguei exatamente para ministrar hoje aqui. Lá em Gálatas, né? Paulo, vida a plenitude dos tempos, aprove a Deus, né? Enviou seu filho nascido sob a lei. Foi lido ali Lucas 2, dos pastores no campo, quando receberam a visita dos anjos anunciando o nascimento de Jesus. Isaías é, por excelência, o profeta messiânico, as profecias mais claras sobre o Messias, muito específica, como é o caso do capítulo 9, do capítulo 11, do capítulo 53, 61, assim por diante. Salmista, Salmo 2. Então, longamente profetizado no Antigo Testamento a vida de Jesus. Atualmente, como em todas as coisas, eu não estou aqui para botar água na fervura de jeito nenhum, mas acontece que o foco das festas para muita gente está errado. É tempo de festa, nós vamos fazer festa com o objetivo e com o foco correto. É isso que eu quero falar um pouquinho aqui, bem? Porque a maioria que festeja no final do ano não festeja com o objetivo certo. Pesquisas mostram que nesta época do ano, Natal e virada de ano, é o período que aumenta muitos casos de depressão, ansiedade e outras coisas, e pasme até mesmo suicídio, devido à pressão do comércio, das tradições e de muita coisa que às vezes as pessoas não conseguem dar conta e vem as frustrações. É um período depressivo para muita gente, principalmente quando entra o janeiro. Os resultados, as dificuldades, as consequências dos gastos exagerados e outras coisas. Então não é estranho estar falando isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é tempo de festa, é tempo de se alegrar, em todo tempo, como o pastor lembrou do corinho antigo aqui, que fala que é festa em todo tempo, né? Mas é festa, mas também é guerra, tá certo, gente? Mas é festa. Mas a festa deve ser realmente com o objetivo certo. E eu quero destacar apenas uma frase do que já foi lido de Isaías 9 e 6, quando ele disse que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e a frase é a seguinte: o principado está sobre os seus ombros. Veja que Isaías, que profetizou isso lá em torno de 700 a 750 anos antes de Cristo, mas ele fala, e aqui pelo menos nas nossas traduções, eu creio que estão corretas, os verbos, os tempos estão todos no passado. Quer dizer, Isaías dá a entender, parece que ele foi transportado no tempo e viu o que já tinha acontecido, que ele disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e assim por diante. E ele diz esta frase: o principado está sobre os seus ombros. E aqui é que abre muito o que se falar e pensar. Por que desta frase? Primeiro, principado significa alguém que tem o título de príncipe. Príncipe é filho do rei, o herdeiro. Portanto, tem autoridade e domínio sobre alguma área ou região, então se diz principado. Dá a ideia de poder, de governo, de domínio, mas que herdou ou que está sobre a ordem de um rei. Então, principado tem a ver com esse estado de ser príncipe e de ter poder, de ter certa autoridade e domínio. Por que eu destaco a importância dessa expressão? Porque a gente tem que olhar lá para a antiguidade, tem que olhar para o começo do que a Bíblia nos revela. E tem uma palavra em Deuteronômio que diz que, em 29, que aquilo que está revelado a nós pertence, para nós e nossos filhos, mas o que está oculto pertence a Deus, é com Ele. Então tem coisas que talvez nós não temos condições de entender e portanto não está na Bíblia. Por exemplo, não sabemos como e onde, mas a Bíblia diz que havia um anjo que era portador de luz e que se levantou contra o Senhor, conforme também listado por Isaías, entre outros profetas. Ele diz que ele elevou seu coração e seu pensamento e diz: eu vou colocar o meu trono acima, serei semelhante ao Altíssimo. E diz que o Senhor o expulsou de lá.
e se tornou o grande inimigo, Satanás, que usurpou e que foi ao jardim e corrompeu o primeiro casal, tomando a influência, o poder, o governo da terra. A terra caiu nas mãos do inimigo. Aí você entende a importância da profecia, quando Isaías diz: um menino, como na linguagem dele, falando como se já tivesse acontecido, embora fosse tão antes. Ele disse: o menino nos nasceu. E ele disse: o principado. E aí está a nossa grande esperança. Porque se o mundo estava subjugado pelo inimigo, um príncipe veio, debaixo da autoridade do seu pai, aleluia. Veio com toda a autoridade delegada pelo pai, pelo rei maior, o soberano de todo o universo, aleluia. Então, quando disse façamos festa, mas façamos conforme o certo, não é uma mera felicidade, Feliz Natal, uma troca de presentes, mas vamos olhar para o maior ato de amor da história. Aleluia! Quando o pai envia o seu príncipe, que segundo as palavras de Paulo, ele deixou essa posição de privilégio lá no céu, esse status de Deus, e toma a forma humana, corpo humano, dizer de Deus, um menino humano. Olha, Paulo usou essa expressão, ele humilhou-se a si mesmo, deixando a sua posição de Deus, se despindo de tudo isso, e veio à terra em forma humana, em forma de um menino, nasceu num lugar humilde. Lucas registrou esse fato, que em Belém os pastores estavam no campo, e de repente surge nos céus um coral de anjos, e veio um anjo e fala com os pastores, e diz: hoje, aleluia, hoje, imagina o privilégio para quem estava há séculos esperando esse dia. O judeu valoriza muito, sempre valoriza muito a genealogia, tinha que provar toda a sua descendência, enfim, não era uma mera questão da raça, mas porque tinha a promessa que o Messias ia vir. Então a expectativa das moças judias era muito grande, que podia ser escolhida para ser mãe do Messias. Então tinha essa ansiedade, essa expectativa há séculos e séculos. Imagina o privilégio de Maria, que recebe a visão do anjo. Moças, segundo a história, Maria tinha em torno de 13 anos quando ela recebeu a visita do anjo, porque naquele tempo, nessa idade, a menina já estava apta a casar, era coisa da época. Imagina o privilégio do anjo chegar e dizer: você foi escolhido. O privilégio dos pastores no campo receber a visita do anjo e dizendo: hoje Deus está cumprindo a promessa, as profecias todas, hoje nasceu o Salvador, aleluia. E olha a expressão: nasceu o Salvador. Mas que Salvador? Que veio nos livrar de toda a escravidão que Satanás impôs sobre a raça humana desde o jardim, gente. É muito maior do que a gente pode imaginar. Eu acho que aí nós podemos entender a grandeza do que é Natal, do que é ser igreja cristã, do que é comemorar a vida do Messias, o príncipe. O principado está sobre os seus ombros, poder, governo e domínio, aleluia. É isso que ele veio. Porque é que quando ele chamou seus primeiros discípulos, começou a dar as primeiras missões, ele disse: vamos e pregue e anuncie que chegou o quê? O reino, aleluia. Chegou o reino. Olha, essas coisas são profetizadas ao longo da história. Se você olhar desde a história da saída do povo do Egito, nós vemos em Moisés a figura de Jesus, o libertador, aquele que veio para libertar. O sucessor de Moisés foi o Josué. Josué é o grande conquistador, figura de Jesus Cristo, nosso grande conquistador, aquele que veio libertar e aquele que veio conquistar aquilo que havia sido roubado de todos nós, de toda a raça humana, nosso direito de filho, nossa herança eterna em Deus, tudo aquilo
que Satanás roubou desde o jardim, quando levou todos ao pecado, o primeiro casal, e dali, segundo Paulo mesmo diz em Romanos, todos pecaram e todos ficaram perdidos, destituídos da glória de Deus. Agora veio o menino, que ele é o principado e está sobre os ombros dele, veio para libertar e conquistar, baseado em todas as figuras proféticas do Antigo Testamento, que são muitas, e todas essas profecias. Então, se você me pergunta, é tempo de se alegrar, devemos alegrar muito mais, mas com o foco certo, porque veio o libertador. Quando o anjo falou com aqueles pastores, disse: é novas de grande alegria. Então, com presente ou sem presente, com dinheiro para a festa ou sem dinheiro para a festa, para picanha ou sem picanha, irmão, se alegra com Jesus e dá glória a Deus pela festa correta, porque ele veio. Como foi lido, cumprido, chegando o tempo determinado por Deus, a plenitude dos tempos, é quando tudo estava maduro, preparado, aleluia, ele veio, cumprindo, quando diz sobre a lei, quer dizer, cumprindo tudo que estava determinado, profetizado e determinado pela lei da antiga aliança, ele resumiu na pessoa dele e cumpriu com todas as exigências. E Paulo diz, a escritura da lei que nos era contrária, que nos condenava, foi arrancado de nós e pregado na cruz com ele, aleluia. Oh, alegria falar do nascimento, agora já estou falando em cruz, mas nós temos que falar da obra completa, aleluia, da obra completa, porque o principado era isso, é conquistar, libertar, e para isso ele precisou morrer em nosso lugar, e isso ele fez. Mas a alegria está que ele ressuscitou. E uma vez ressuscitado, deu a garantia que teremos nosso direito, nossa herança eterna novamente, que foi roubada lá, será devolvida agora por Jesus Cristo. E se foi tão fiel às profecias para o nascimento, tão quanto são fiéis às profecias que ele virá buscar a igreja, embora tenha hoje pregadores e pastores que não acreditam mais na volta de Cristo, nem arrebatamento da igreja. E tem gente pregando na internet que a Bíblia é tudo figurada, é tudo linguagens figuradas e lendas e coisas, tentando desacreditar. Mas quando eu olho para esta fidelidade, em que cumpriu o primeiro ato do nascimento de Jesus, eu posso me alegrar e festejar, acreditando que a segunda promessa vai cumprir com fidelidade. Não virá mais como um menino humilde, mas como um rei coroado, porque o principado está sobre os ombros dele, aleluia. Louvado seja Deus. E Paulo diz ainda que o Senhor deu a ele um nome que é sobre todos os nomes. Está na carta aos Filipenses. Vindo ele, feita essa obra, cumpriu fielmente o que Isaías disse, o principado. Aí diz Paulo: Deus o exaltou à sua destra no trono, aleluia, e deu a ele um nome que está sobre todos os nomes. Não tem nome maior neste universo do que o nome de Jesus Cristo. Entende o que nós estamos festejando nesse tempo? Não importa, hoje muita gente ataca a igreja e realmente não tem como provar se 25 de dezembro realmente foi o dia do nascimento, não, muitos dizem que não, alguns acham que foi lá, seria mais para o lado do mês de março, coisa assim. O certo é que não se tem certeza da data, mas isso também não importa. Ou a nossa certeza é que ele veio, e a nossa certeza é que ele virá a segunda vez, então vamos fazer festa sim, aleluia. Que seja todo dia o dia de comemorar, e deixa o pagão, deixa o incrédulo zombar, criticar, nos atacar, não importa. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos o que está escrito aqui, que isto é verdade, é a palavra de Deus, e Deus disse para Jeremias: eu vero sobre a minha palavra para fazê-la cumprir, aleluia. Então cabe nós a crer nesse Deus e fazer festa assim, e se alegrar, porque Ele é fiel e verdadeiro. Veio, cumpriu. Muitos não acreditaram porque esperavam que Ele ia nascer dentro dos palácios, mas nasceu de maneira humilde. Esperavam que ia nascer dentro de uma família, mas nasceu em outra. É tudo tão curioso, ou a gente Deus as coisas. Parecia que não era, mas lá estava o menino, que estava sobre ele esse principado. Como disse Isaías, um dos profetas mais claros nas profecias sobre o Messias. E ele fala no capítulo 11, por exemplo, que diz: e repousará sobre ele o Espírito
Senhor, espírito de sabedoria, de conhecimento, de temor do Senhor. E ele desde menino começou a expressar esse poder, essa graça e essa sabedoria. Ainda com 12 anos já impressionava os sábios e doutores com o seu conhecimento, com a sua expressão, porque o principado está sobre ele. Aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre ele, e ele realizou plenamente a sua missão. Mas ao retornar ao céu, ele disse que voltaria. Mas até que ele volte, ele deixou a igreja debaixo da mesma unção e autoridade. Isso é importante. Por isso a igreja é chamada também de corpo de Cristo, porque ele habita na igreja pelo mesmo Espírito Santo que estava sobre ele, quando humano na terra. Ele diz: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, que vai ficar para sempre com vocês. Aleluia! Então cabe à igreja fazer festa, se alegrar, aplaudir, festejar, mas continuar anunciando que esse principado está sobre a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. A igreja tem o poder e domínio sobre esta terra. Sim, ela tem que, na figura que eu falei antes do Josué, conquistar o que é direito seu, conquistar aquilo que nos é dado por promessa. Observe bem, a promessa estava sobre o povo descendente de Abraão, mas estava na escravidão. Moisés vai lá e liberta, tira da escravidão. Josué sucede e vai para a conquista. Isso está nos ensinando assim que Jesus veio, operou a obra da libertação. Passamos o Mar Vermelho, passamos o Jordão, estamos no período da conquista. Aleluia. E o principado, ou seja, o poder, a autoridade está sobre a igreja. É tempo de você conquistar. Conquistar o quê? A sua paz, a sua família, a harmonia no seu lar, o sossego lá na sua casa, expulsar o mal de lá, porque quando eles chegaram na terra, passaram o Jordão, a terra estava ocupada pelos povos inimigos, que o Senhor diz: entre, domine, expulse tudo. Aleluia. Tem crente que acha: aceitei Jesus, cruza os braços, está resolvido. Não, você entrou para o lugar da promessa, o lugar da conquista. Quando eles estavam no deserto, o Senhor fazia milagre todo dia, mas quando eles entraram na terra da promessa, cessou o milagre. O Senhor disse: agora vocês vão trabalhar, vão semear e vão colher do fruto do vosso trabalho. Aleluia. Está entendendo? Esse principado que hoje repousa sobre a igreja é o poder e a capacidade que Deus dá à igreja de conquistar o terreno que o inimigo um dia roubou. Achou que era moleza? Viu que eu não tenho botar água da fervura, não, certo? Mas nós queremos festejar pelo motivo certo. A unção de Deus repousa sobre você, igreja. A unção de Deus repousa sobre você. Este principado que estava sobre Jesus, Ele deu, Ele disse: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. E tudo isso está nos ensinando que nós temos de Deus essa unção e essa graça para a conquista. Aleluia. A sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, sua família, seu lar, as bênçãos para a sua vida, você tem que ir à conquista, não é de braço cruzado, não. Aleluia. Ele veio e deu exemplo, Ele veio e nos ensinou. Então Natal é muito mais de Feliz Natal e Ano Novo, é foco na grande conquista, na grande restauração na nossa vida, na vida do ser humano. Se você acha que no Brasil está difícil, bem lembrou Itamar aqui, da Ucrânia em guerra, de Israel sob ataque, de terroristas e tantas outras coisas. Em quantos países, se você se declarar cristão, é ir para o paredão do fuzilamento, para a decapitação. Então não te entristece, mas logo festeje e glorifique ao Senhor. Não sei se você entendeu, mas a grande conquista do Natal é a mensagem que Ele disse para os anjos: novas de grande alegria, porque nasceu o Salvador hoje. Porque nasceu o Salvador. E esse que veio nos libertar de tudo isso, para todas essas profecias, e te dá o direito de filho. Glória a Deus. Aleluia. E acho que não precisa explicar que todo filho tem direito à herança do Pai. Todo filho tem a proteção do Pai. Todo filho tem a guarda do Pai.
é guardado pelo Pai, é protegido pelo Pai, tem direito às heranças e às bênçãos do Pai. É isso que ele veio trazer, então é muito mais. Se você ganhar ou não ganhar esse presente, esse Natal, o maior presente você já recebeu, uma nova vida em Cristo, seu direito de filho, aleluia. Isso fala mais alto que qualquer coisa aqui. Se a condição não está favorável para muita festa, muito churrasco, não sei o que lá, ou viagem, não importa, o maior presente você já recebeu, o príncipe eterno, que veio nos dar muito mais do que coisas passageiras dessa terra. E verdadeiramente você viva um Natal abençoado em nome de Jesus. Amém?